Cara, eu tava pensando nisso hoje. Eu acordei com uma postagem, tipo assim, de Van Gogh pintando. E o cara escreveu assim: imagina se Van Gogh vivesse hoje, o que ele estaria fazendo? Cortava outra orelha. Eu falei assim, cara, existe vários Van Goghs hoje e a galera não sabe. Sim, sim. Né? Tem muito artista, tem muito cara bolando várias coisas, só que em setores diferentes. O cara, não necessariamente hoje, se ele existisse, ele estaria na pintura. Sim, sim. Ele não, né, não necessariamente ele estaria na música. Os caras, porra, tem gente fazendo coisa maravilhosa pra todo lado. Cara. É até estatístico. Você tem 8 bilhões de pessoas no mundo, não tem ninguém melhor que o Van Gogh. Às vezes o cara que tinha o potencial pra ser Van Gogh, ele nasceu numa tribo lá, sei lá na África, onde não tinha saneamento básico, ele pegou poliomielite quando era criança, você entendeu? Então, não dá pra você desenvolver. Isso é um negócio muito ruim, né? Por isso que se briga tanto aqui no Brasil por saneamento básico. Você pega uma criança, né, que ela não se alimentou direito na primeira infância, que é quando seu cérebro mais cresce proporcionalmente. Ela não se alimentou direito na primeira infância. Ela pegou uma doença grave, com a pneumonia. Essa criança não vai competir com vocês nunca. Não dá. Como é que ela vai competir? Você pega em países da África... Eu falei uma coisa no podcast lá do Monark, no Monark Talks, e fiquei até feliz que isso, de certa forma, viralizou essa informação. Porque precisa viralizar mesmo. A gente tem uma média de QI ridícula no Brasil. A média menos de 100, menos de 60, é, né? 83. A média de QI no Brasil é 83. Você tem macaco que chega a 90 de QI. O brasileiro médio, ele tá abaixo de um macaco em QI. A macaco chega a 90? Tem macaco que chega a 90 de QI. E a média no Brasil, se é a média, e a gente imagina que é uma distribuição, uma gaussiana, padrão, quer dizer que metade da população está abaixo de 83. Então eu tenho metade da população que tem um QI menor do que de alguns macacos. Como é que a democracia pode dar certo nesse país? Como é que eu peço para as pessoas escolherem se as pessoas não têm inteligência para escolher? Você não tem conhecimento para escolher? E aí por quê? Você não tem saneamento básico, você não tem uma alimentação de qualidade, a pessoa é desnutrida, ela pegou doença, chega na escola, dá até desespero. O cara vai na escola pra comer, né, mano? E uns professores ruins que você tem em escola pública que dá desespero. Que dá desespero. Se ele ficar em casa assistindo o YouTube, ele aprende mais. Se ele jogar Assassin's Creed, ele aprende mais. É isso, tá sendo muito questionado hoje em dia, né? Tipo, ir na escola pra quê? Pra sofrer? Eu não aprendi nada na escola, eu aprendi mais a minha vida fora da escola do que lá dentro. Eu só sofri dentro da minha escola. Mas as escolas, eles fizeram um sistema para melhorar os números. Se você pega os números das escolas, pelo menos de um tempo atrás, e depois que teve toda a mudança de ensino aqui, os números são positivos. Você fala de alfabetização. Todo mundo é alfabetizado. Então, todo mundo saber os números ler, estão ali, né? Saber ler e ser alfabetizado são duas coisas diferentes. O conceito de alfabetização mudou no decorrer do tempo. Anos atrás, quem soubesse assinar o próprio nome era alfabetizado. Sim. Depois mudou o conceito, você tinha que conseguir escrever um texto tal para você ser alfabetizado. Hoje você tem que escrever um texto, um pequeno texto, tipo, por exemplo, meia página. Você tem que conseguir ler um texto e entender o texto. É isso que a maioria do brasileiro não é alfabetizado. A interpretação de texto. Isso. Essa ainda não ele foi não alcançada. interpreta. Ele não interpreta texto, ele não sabe matemática. Tá? A gente tem... Os professores reclamam dos salários, professores de colégio público. Sim. Eu falo que se tem professor que tá ganhando R$10 por dia, ele tá ganhando muito. Porque eu tive professores que não valiam isso. Então por que você tem que melhorar o salário? Por que eu tenho que pagar um salário alto para os professores? Para atrair os bons profissionais. Para que... Eu não quero dar aula na escola pública. Na verdade, eu gostaria, por mudar a situação das pessoas, que eu sei que tem capacidade para isso. Seria ideológico, né? Porque... Mas eu não me sujeitaria ao salário. Agora, eu conversei com uma professora, era professora, uma moça que a gente tava numa conversinha, né? Aí eu conversei com ela, queria chegar na diretora também. O que eu queria fazer? Eu queria montar... Eu tinha um projeto de montar uma aula de física baseada em videogames. Aliás... Nossa, aí os meninos iam pirar, hein? Era uma aula só, que eu ia falar de física, de astronomia... Não de astrologia, hein, pelo amor de Deus. De astronomia, ia mostrar jogos que... Então eu ia mostrar... Olha... Aí eu ia fazer uns cálculos assim pra eles. Eu falei assim, olha, se você calcular, olha como você consegue acertar lá, como você... Eu queria fazer a física ficar legal e ficar aplicável. Aí eu queria fazer uns dispositivozinhos pra eles fazer cálculos balísticos. Então ia dividir a turma e um ia ter que acertar o outro.
E aí ele tinha que fazer o cálculo pra acertar o ângulo e a força pra ele acertar o outro. E o amiguinho ia ter que ficar parado pra tomar um AC. Claro que ia ser uma coisa que não machucasse. Mas o cara, você acha que o cara não ia se empenhar pra acertar a cara do amigo? Cara, se você desperta essa semente, é isso. Mas me cortaram. Me cortaram, porque se eu dou uma aula dessa, fica na cara que os professores que estão lá dando essas aulas são ruins. Você entendeu? Não deixaram nem eu pisar na escola. Então, a escola no Brasil, ela é feita pra ser ruim e pra ela ser violenta. Por que ela tem que ser ruim e tem que ser violenta? Você tem filho? Sim. Você também tem. Seus filhos estudam escola pública? Não. Qualquer pessoa que tem a mínima condição de colocar um filho numa escola particular, coloca. Às vezes até se sacrificando pra isso. Com certeza. Se a escola ficar minimamente boa e minimamente segura, eu tiro um monte de pessoas que vão tirar seus filhos da escola particular e pôr na pública. Eu colapso o sistema. O governo não tem dinheiro pra bancar. Então a escola não pode ser boa. Ela não pode. Não tem como ela ser boa. Porque se ela for boa, se eu melhorar ela, eu colapso o sistema. Pô, mas cada ano que passa a gente investe mais em educação. É o que mais gasta. Não, você não investe não. Você disponibiliza mais dinheiro dizendo que é pra educação. Agora, você não tá investindo pra educação. Porque a gente tem um problema na educação, por exemplo, nos últimos... Não quero falar de política, nem falar de um governo nem outro. Mas você teve governo, não faz tanto tempo, né? Sei lá, 6, 7 anos, que os caras aumentaram o investimento em educação em 4 vezes. Imagina que eu chego aqui pra vocês e falo assim, ó, eu pego todos os números de vocês. Vocês estão gastando X. Eu sou um investidor em vocês. Vocês estão gastando X. Aí eu falo, olha, gente, eu vou botar 2X em vocês aqui, 2X. Só que eu quero que vocês invistam bem esse dinheiro, busquem alternativas, contratem mais pessoas, coloquem coisa diferente, e pra gente aumentar o público. Aí eu te dou o dobro do dinheiro, e você fala, sabe uma coisa? Eu vou pra gandaia, eu vou pra festa e tal, e o teu alcance diminui. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou te cortar na hora. Como é que você aumenta em 4 vezes o dinheiro gasto com educação e a educação piora? E não acontece nada com ninguém. E o cara que foi ministro da educação por 7 anos agora é ministro da fazenda, sendo que não conhece nada de economia. Então tá tudo muito errado. Se eu tentar fazer um sistema pra dar tão errado, eu não consigo. Mas é que a cadeia é toda errada. Porque aí você vai passar lá, você não consegue nem entender onde o dinheiro foi. Porque ele saiu, sim, né? Essa verba... Sim, foi pra alguém. Foi pra alguém. Sim. Mas você vai lá, não teve investimento em estrutura, vamos pensar, sim, poderia ser prédio, qualquer material, equipamento, não sim, teve. Você vê o repasse para mão de obra qualificada, que seria um professor, não acontece. Você não tem, esse dinheiro ele some no meio do processo. Ele é corroído. Mas a gente tem um problema inicial no Brasil, que é um problema cultural. A nossa cultura é ruim. A cultura do brasileiro é ruim. Aconteceu um caso no Twitter agora esses dias, que alguém postou uma imagem, isso eu acho muito legal do brasileiro. Eu acho legal, obviamente estou sendo sarcástico. Ele rouba alguém, ou ele engana alguém, e ele se vangloria disso, ele não tem vergonha. Isso que eu acho inacreditável. Ele roubar alguém e ele se vangloriar daquilo lá. Então já vi o cara que fala assim, eu comprei não sei o que na Shopee, falei que não chegou e agora eu tenho 2. Ele tá se vangloriando que ele é um ladrão. Isso eu acho inadmissível, isso acontecer. E aí uma pessoa postou uma foto lá, mostrando o chão que ela tinha feito, o piso que ela tinha feito, e falou, meu marido ligou para várias lojas pedindo amostras grátis, e olha só, e aí a gente fez o nosso piso. Aí, tudo bem que eu posso ter exagerado, que eu fiquei meio revoltado, e escrevi, mas só escrevi isso, eu escrevi assim, ladrão. Né, ladrão. Porque o cara, no final das contas, não sei se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, eu quero que vocês digam. Imagina o seguinte, eu chego lá, você vende piso, né, piso, azulejo, que agora é pavimento e revestimento, não pode mais chamar de piso e azulejo, é pavimento e revestimento. De tributação? Não, os caras tá. Inventam essas palhaçadas. Agora não é mais piso e azulejo, é pavimento e revestimento. Aí você, mas dane-se. Aí você vende lá piso. Você vende piso. Aí eu chego lá e ligo pra você e falo, tudo bom? Eu tô aqui, eu sou da construtora tal, vou fazer um prédio e a gente quer testar aqui no nosso apartamento decorado pra ver se fica bom. Então você pode mandar uma amostra pra mim? Aí o cara, ele vai parar o trabalho dele, ele vai pegar a amostra, vai mandar pra você, vai marcar... Todo mundo que trabalha com venda sabe disso. Na intenção de fazer uma venda, fazer um negócio. Marcar seu nome, marcar seu telefone, depois ele vai te ligar, e aí, ficou bom e tal, não sei o que. Você vai tirar aquele produto do cara,
E você vai tirar, pior, você vai tirar tempo do cara, tá? E você vai gerar uma expectativa na pessoa, que isso é o pior, tá? Que você gera uma expectativa na pessoa falsa, que em nenhum momento você teve a intenção de comprar. Tá? Isso é crime pelo Código Penal? Eu acho que não. Mas o que eu falei até lá, eu falei assim, gente, isso moralmente, isso é criminoso. É muito imoral. Isso moralmente... É muito imoral. Aí, 2 moleques lá discutiram comigo, não, isso aí não tem nada de errado, fazer isso não tem nada de errado. Eu falei, pô, quer dizer que eu ligo pra você, te engano, se não tivesse nada de errado, a pessoa não precisava mentir. Ligar e falar, olha, eu tô construindo um negócio, me manda uma amostra. Ele falava, ó, você pode fazer uma doação pra mim? Que eu tô querendo construir meu piso? Né? Se ele teve que mentir, já tá errado. Se ele teve que mentir. E aí o cara falou, não, isso aí não tem problema nenhum. Eu falei, tudo bem você achar que não tem problema. Só que se você acha que não tem problema, você tem uma moral falha. A sua moral está contaminada. Aí o cara ainda respondeu assim pra mim, tá pra nascer alguém nesse país com a moral maior do que a minha. Um cara que acha normal... Achei que ele ia falar mais honesto. Tá pra nascer nesse país uma alma mais honesta. Achei que ele ia falar mais honesto, né? Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, você acha isso, ok e tal, mas... Aí, não sei, pra mim isso é uma fraude, moralmente isso é errado. É legal, mas é moral. É. Então, como é? E se eu tenho pessoas que estão achando que tudo bem enganar as pessoas pra você obter uma vantagem, como que eu vou fazer o Brasil dar certo se as pessoas não sabem o que é o certo? Não dá. Não dá. Cara, isso é uma das coisas que mais me deixa triste, assim, porque hoje a galera se ampara na lei e faz muita merda sabendo que tá fazendo merda, mas fala, pô, é legal. Eu vou te dar um exemplo muito próximo. A escravidão foi legal. Pandemia. O cara vira e fala assim, mano, eu vou entregar o meu imóvel pra você porque eu não dou conta de pagar, eu não tô vendendo nada aqui, eu tô fechado na pandemia. Sim. Aí o dono do imóvel vira e fala assim, não, meu amigo, fica aí, não sai não, eu quero que você fique aí, vai passar isso daí, eu vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte, paga metade do aluguel que eu pago a outra metade pra você. Pô, você vai fazer isso? Que legal, então eu vou ficar. Isso aconteceu próximo da gente, cara. Eu vou ficar então, vou ficar. O cara trabalhou lá um mês, pagando a metade, fechado pra ficar e tal. Beleza. Acabou a pandemia, o negócio voltou normalzinho um pouquinho, de pouco aos poucos, passou uns 3 meses, esse dono do imóvel volta lá, vira e fala assim, Léo, você tá me devendo 12 mil reais, eu vim receber. Mas como assim? Você falou pra eu pagar metade? A gente combinou, você falou pra me pagar metade. Mas não mudou no contrato. Não, mas... Você tava lá, mano? Não tem nada. Eu tenho uma raiva, não tem nada assinado. Sim. Cara, a gente precisa assinar as coisas pra falar que a gente é honesto hoje, sabe? Então, mas se eu preciso assinar as coisas, se eu preciso de contrato, é porque as pessoas não têm caráter. Total. Eu já ouvi falar isso também, que a medida, quanto mais cartório tem num país, menor é o nível do país, porque assim, se eu preciso disso, de contratos e tal, se as pessoas tivessem palavra, eu não precisava de contratos. Mas como as pessoas não têm, eu até entendo a questão do contrato, porque às vezes a gente faz um negócio entre 2 pessoas, e eu expliquei uma coisa e você outra, pode ser que alguém tenha entendido alguma coisa errada. Tudo bem, mas não é uma má fé.